Olá, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo para mais uma web aula. Quem não me conhece, eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da Extratos da Terra. Muito feliz em toda terça-feira a gente estar aqui com os nossos temas, nossas web aulas, e todas as terças às 15 horas e ficam salvas, né? Todo mundo já sabe que a gente pode depois recuperar aqui a web aula. Então, vamos começar o nosso tema de hoje, será crioargila. Na verdade, nós vamos falar sobre crioterapia cosmética, tá? Então, crioargila foi o nome que eu dei para o protocolo para a gente facilitar a utilização, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as outras formas também de utilizar. Então, vamos lá. Crioargila, crioterapia cosmética. Não é terapêutica, não é? A crioterapia, quando a gente fala crio, a gente já lembra do frio, né? Ele é um método muito antigo, tá, gente? Eu tenho 44 anos de profissão e eu acho que a crioterapia tem seus 40 ou mais de 30 anos, provavelmente. É um método que foi trazido para a gente lá da França. E essa metodologia, ela brinca um pouco com o nosso metabolismo, com o nosso organismo, com o nosso corpo. Porque é um método que consiste em resfriar aquele local, né? Aquela região que vai ser tratado. E nesse resfriamento, baixa a temperatura daquela região. E como a gente sempre está falando, a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, nosso revestimento, e uma das funções dela é a regulação térmica. Então, ela vai se defender a partir do momento que eu coloco um cosmético crioterápico, resfrio aquela região, a redução de temperatura aconteceu, eu vou ter uma reação defensiva do nosso corpo, porque a minha pele está solicitando essa reação para voltar à temperatura que é normal do nosso corpo. E dessa forma, a gente consegue estimular algumas reações químicas que reduzem o resfriamento. É feito de que forma? Por cosméticos. Aplicação tópica de cosmético. Nós usamos o mentol, ou de forma gel, ou de forma líquido, né? Então, aqui nós estamos falando da crioterapia cosmética e nós vamos aplicar diretamente no local onde a gente quer a redução da lipodistrofia localizada. Quando a gente faz essa aplicação tópica, esse resfriamento, já acontece uma vasoconstrição dos vasos cutâneos. E com isso, a temperatura pode baixar, por exemplo, de 36 graus e meio, 36 graus para 30 graus, né? Tanto que as clientes sentem frio, sentem tremor, não é? E aí a gente vai aguardar o organismo, o metabolismo e a nossa pele fazer o que a gente chama do controle, de regular essa temperatura, porque a pele não vai deixar a nossa temperatura sempre mais baixa, isso não pode acontecer. Então, na verdade, a crioterapia, ela é uma técnica baseada nos efeitos sistêmicos, produzidos pelo nosso próprio organismo. É uma técnica muito interessante, por isso que ela vem de tantos anos para cá. Mas a gente tem que utilizar de uma forma coerente. Então, são efeitos sistêmicos que vão acontecer, o nosso organismo é que vai produzir esses efeitos, e tudo isso vai acontecer pelo simples fato de necessitarmos de equilíbrio térmico. Quando eu preciso equilibrar
a minha temperatura, eu passo por mecanismos de termogênese. Então, a crioterapia cosmética é um tratamento estético baseado no princípio da homeostase. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a homeostase e a termogênese. Nesse momento, a gente tem um aumento do consumo de oxigênio, um gasto calórico com alterações metabólicas que vão acontecendo nessa sessão. Olha que legal, é um momento onde aquela reserva que a gente fala toda hora, né? Que a gente tem uma reserva de gordurinha em forma de energia, mas na verdade é uma reserva de gordurinha, ela vai ser utilizada. Então, muito interessante a gente poder utilizar, né, essa nossa reserva que nos incomoda tanto. Então, falando um pouquinho de termorregulação, de termogênese, o que é isso? É a capacidade de equilibrar a temperatura interna do corpo com a do meio ambiente. E é a nossa pele, né, que vai fazer essa função. A termogênese, ela está diretamente associada ao nosso metabolismo. Então, esse processo é a parte do mecanismo da termorregulação, regular a temperatura. Isso acontece em alguns seres vivos, né? E para isso a gente vai gastar um pouquinho de energia, aquela energia que está guardadinha lá em forma de gordura. Porque é isso que vai produzir e dispersar calor de acordo com as mudanças do meio externo, com as nossas necessidades internas. Então, termorregulação, termogênese. E a homeostase? Homeostasia ou homeostase é a tendência existente em alguns organismos para o equilíbrio e conservação de elementos fisiológicos e do metabolismo através de alguns mecanismos de regulação. Nossa pele, ela está diretamente ligada, né, ao nosso sistema nervoso central. Então, essas reações químicas acontecem exatamente porque nós somos um todo. Então, só estou resfriando a região do abdômen. Não, nós estamos causando alguns efeitos fisiológicos importantes. Por isso que nós temos que utilizar a crioterapia com responsabilidade e conhecimento. Com responsabilidade, eu vou dizer que nos meus 44 anos eu já vi algumas coisas acontecerem. Uma delas, né, uma cliente aplicar um produto crioterápico no corpo todo. E quando a gente aplica numa porcentagem muito grande o crio, que vai baixar a temperatura, eu posso ter um problema, uma parada, né? Eu posso ter um problema muito sério. E algumas pessoas dizem assim: não, eu nunca vi isso acontecer. Sim, eu já vi. Então, é muita responsabilidade. A gente nunca deve utilizar este tratamento em toda a região corpórea e nem chegar próximo de mais de 60% da região corpórea. É um tratamento localizado para o abdômen, nádega, flancos, coxa e pronto. O mecanismo de ação, então, para a gente entender um pouco mais da crioterapia, e a gente está iniciando agora a primavera, logo mais vem o verão, é um momento em que as regiões não tão quentes podem usar muito mais essa terapia, né? Então, entendendo o mecanismo de ação. Quando o tecido é resfriado, a gente acelera a termogênese em busca da homeostase, tá? Então, já vimos aí esses dois processos. No processo da homeostase, o organismo vai utilizar os nossos lipídios da reserva. Ai, que bom! Para recuperar esse equilíbrio térmico e voltar à nossa temperatura normal naquela região. E com isso tudo eu tenho um aumento metabólico, o meu metabolismo fica um pouco mais acelerado. Eu tenho uma reação termodinâmica
que provoca, né? Ela é provocada pela combustão de lipídios, porque na busca de regular a temperatura, vai acontecer uma combustão de lipídios através da degradação da lipólise. Então, é o meu organismo. Então, daqui eu já paro e penso. Crioterapia cosmética, estética, eu só vou utilizar numa pessoa saudável, né? Uma pessoa que esteja gestante, lactante ou algum problema de saúde, a gestante lactante é saudável, mas é uma outra ocasião da nossa vida. Uma pessoa que esteja com alguma patologia, não vamos utilizar, porque nós não vamos interferir aí nesses processos metabólicos, tá? Não vale a pena. Ainda falando do mecanismo de ação, a crioterapia diminui a demanda de oxigênio e nutrição nas células naquele momento. Então, olha que interessante. Com esse resfriamento, o sistema nervoso periférico, porque a gente está falando de pele, estimula alguns receptores térmicos que induzem a vasodilatação. Isso explica por que nós temos ativos nos nossos crioterápicos. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas para que ter princípio ativo num crioterápico? Ele só faz vasoconstrição. Se ele fizesse só vasoconstrição, nós teríamos só a sensação de frio, mas ele aquece. E para aquecer, eu tenho uma vasodilatação profunda, eu tenho permeação de ativos. Eu tenho um aumento da circulação sanguínea naquela região e, com isso, até estimula a drenagem linfática. É um bom procedimento para quem tem muito edema, retenção de líquido. Então, entende o porquê agora da gente utilizar princípios ativos na técnica e não somente o mentol, por exemplo, que faz o resfriamento? Porque no momento em que ocorre a vasodilatação, a gente aproveita para conseguir aí uma boa permeação. Só para relembrar, as perguntas a gente vai responder lá no final. O que não conseguirmos responder totalmente, a gente pode depois conversar em box, tá bom? Depois esse conteúdo vai ser disponibilizado sim. Então, vamos lá, fisiologicamente. Então, nós passamos por 2 processos. A vasoconstrição, no momento do frio, da aplicação tópica do crio. Isso acontece perifericamente no tecido. Só que essa vasoconstrição, ela vai ter toda essa crio, esse resfriamento, vai ter um efeito sobre os termorreceptores cutâneos. E aí a gente vai ter uma vasodilatação profunda que mantém a homeostase. E é nesse momento a permeação de ativo. Então, quando a gente diz que esse é um tratamento que também pode ser utilizado para redução do edema, de retenção de líquido, então a redução de edema acontece até sem que a gente queira, né? Porque essa vasoconstrição imediata das arteríolas e vênulas, né? Reduz a circulação, reduz o extravasamento de líquido para o espaço intersticial. Então, eu acabo tendo uma melhoria daquele líquido que estava depositado entre o interstício. E a pessoa sente, né, aquela redução do líquido que estava depositado mais naquela região, porque isso acontece por conta dessas ações da vasoconstrição, depois da vasodilatação profunda, e isso ocorre normalmente. Então, como resultado da crioterapia, né, que também posso considerar uma termoterapia, o estímulo do sistema autônomo, a ativação da lipólise, o aumento da excreção de líquidos, e como ela é
uma técnica que causa mais o resfriamento, muitas vezes a gente usa para procedimentos onde a gente busca um melhor tônus, a melhora da flacidez, né? A melhora do tônus da pele, certo? Então, são vários efeitos que a gente consegue através desta técnica, não só melhora da celulite, melhora da retenção de líquido, a lipodistrofia localizada também pode ser tratada, a firmeza da pele, né? Só tem um problema. Nós temos aqui uma técnica que ela trabalha muito com o sensorial. E se o cliente não gosta desse sensorial, não é conveniente a gente insistir nessa técnica, tá? Então, a gente percebe que alguns clientes utilizam a primeira vez e dizem assim: olha, não gostei, nunca mais quero passar por essa experiência. E eu posso dizer para vocês que esse nunca mais eu quero passar por essa experiência, respeite, tá bom? Respeite, porque é importante a gente manter o cliente conosco. Ele vem também em busca de um momento de relaxamento. E se ele passa por essa reação, ele não vai voltar. Então, nós vamos utilizar uma das técnicas, a crioterapia, se possível. E, normalmente, para que nós usamos essas técnicas? Nós estamos falando de talassoterapia, nós estamos falando de crioterapia, né? Nós estamos falando de várias técnicas ao longo de meses. Tudo isso em busca de uma harmonia corporal. A harmonia corporal é aquilo que, quando a gente olha no espelho, a gente fica feliz com o resultado, com os contornos, dentro do seu biotipo. Seja você mais gordinha, seja você mais magrinha, mas você está feliz com os seus contornos. E quando a gente fala de harmonia corporal, eu costumo dizer que o cliente ele vem com um pacote. É muito difícil o cliente vir dizer assim: eu só quero tratar a celulite. Não, ela vai vir com uma gordurinha localizada, com uma celulite, com um edemazinho, né, com uma flacidez. Aliás, até algumas nem têm tudo isso, mas elas encontram, né? Então, a mulher, ela é muito exigente diante do espelho, mas alguns homens também são. Mas eu acho que a nossa clientela, com esse perfil, 90% seja feminino, né? E aí ela vem com esse pacote todo de gordura localizada, de celulite, de retenção de líquido, de flacidez e a insatisfação pessoal. Porque, na verdade, o que ela busca é essa harmonia, melhorando o que ela considera um transtorno. E às vezes, mesmo a pessoa muito magrinha, ela tem realmente, né, algumas gordurinhas localizadas, ela tem uma celulite que ela quer tratar. Então, num todo, o que tratamos é a harmonia corporal. Lembrando um pouquinho sobre a gordura localizada ou a lipodistrofia localizada, ela se caracteriza pela hipertrofia dos adipócitos. Já falamos sobre isso em outras web-aulas, né? O adipócito, ele sempre ele acaba passando por uma hipertrofia e ele não só aumenta o seu volume, como ele também aumenta de número. E, às vezes, essa gordurinha que difere as mulheres, né? E também as mulheres, até por conta da retenção, por conta dos estrógenos, a gente também tem a celulite ali incomodando. Então, a celulite, além do adipócito, que também tem uma acomodação um pouco diferente na mulher do que no homem, eu costumo dizer que Deus era homem, né? Porque ele trouxe bastante benefícios para o sexo masculino, esteticamente falando, né? Então,
a celulite, até pela acomodação dos adipócitos nas suas câmeras, elas trazem o aspecto, né, da casca de laranja quando o adipócito está aumentado, porque nós temos fibras entre os tecidos que seguram as camadas, entre as camadas, né? Além de tudo, nós temos uma deficiência no retorno venoso bastante importante por conta dos hormônios, isso também traz uma deficiência no sistema linfático. Acumulamos líquido, toxinas, e aí, além da acomodação do adipócito diferenciado, né, no sexo feminino, retenção líquido, principalmente em épocas de TPM, né, na própria menopausa ou uma outra disfunção hormonal, e você tem o acúmulo de líquido e o problema do retorno venoso, a gente tem aquele aspecto de casca de laranja na pele. Então, se a gente for pensar, muito da desarmonia corporal está ligada ao adipócito, e é nele que a gente tem que se firmar. Mas, além do adipócito, eu tenho que pensar em duas características importantes. A minha pele tem que estar sempre hidratada, e em todos os tratamentos onde eu busco a redução da lipodistrofia localizada, eu também devo associar a um produto que pode ser até o home care, firmante. A qualidade do tecido, ao dar um apoio, auxilia muito nesse nosso protocolo. Então, nunca se esqueçam disso. A gente tem que pensar muito no adipócito. A gente também tem que pensar no edema, mas a gente tem que pensar na redução, na qualidade dessa pele. A gente tem que usar princípios ativos firmantes, princípios ativos hidratantes e manter muito bem a qualidade da saúde dessa pele. Os resultados que a gente espera utilizando a crioterapia cosmética são nos tratamentos de redução de medida, controle da celulite, na redução de líquidos e na manutenção do tônus. É o pacotão da desarmonia corporal. Vai depender também dos ativos que a gente vai associar, não é verdade? Mas a crioterapia cosmética, ela merece alguns cuidados. Então, não se esqueçam desses cuidados. Não aplique nenhum produto crioterápico em regiões de glândulas, gânglios, rins, pulmão. Olha só, aqui, né? Tem gente que quer colocar crio aqui. Nós estamos com muitos gânglios nessa região, nossa face, principalmente essa região, nós temos os parotídeos, nós temos os gânglios mais importantes, superficiais, que vão sofrer essa alteração de temperatura. Assim como a região axilar, inguinal, tá? Então, ao longo da coluna, não aplique um crioterápico. Onde eu aplico o crioterápico? Onde eu tenho a gordurinha localizada. Então, é no bumbum, é no abdômen, até na região pubiana posso colocar, coxa, né? Interno de coxa, longe, por exemplo, da virilha, e eu não aplico nas costas. No contorno, nos flancos, eu até posso colocar, mas nas costas, ao longo da coluna, na direção do pulmão, dos rins, não. Eu não quero alterar a temperatura de órgãos, eu quero alterar a temperatura onde eu estou tratando a lipodistrofia localizada. Uma coisa importante, quando você for manipular um produto, use luvas. Um produto crioterápico ou um produto termogênico, é importante que a gente calce uma luva e proteja as nossas mãos, né? Aliás, hoje todo mundo tem que tratar
das patologias estéticas com luvas, uma determinação, até porque estamos vivendo no meio de uma pandemia. Mas, de qualquer forma, quando eu estou trabalhando com cosmético crioterápico, use luvas. Não utilize crioterápico junto ao equipamento. Então eu vou aproveitar que a minha cliente está com crio e vou colocar umas plaquinhas de corrente russa. Não façam isso. Não façam isso. Você vai conseguir uma queimadura profunda. O crioterápico, ele é usado somente ele, sem eletroterapia. Você quer usar eletroterapia? Use antes. Você quer usar um ultrassom, indermo, corrente russa? Use antes da aplicação do produto crioterápico. Porque todo produto crioterápico, ele necessita de evaporação. Ele tem alguma espécie de álcool. E o álcool, com a corrente elétrica, ele pode fazer uma queimadura profunda. Uma outra coisa que muitas pessoas fazem de forma errada. Já ouvi pessoas dizendo assim, eu faço o crio e coloco a manta. Não tem coerência. É um produto, é uma técnica absolutamente sem coerência. A estética está precisando de ciência, de coerência, de estudo. O que faz a crioterapia? Ela diminui a temperatura local para o meu metabolismo ter algumas reações onde eu faço homeostase, com isso eu tenho gasto calórico. Você concorda que se eu aquecer esta região, eu estou fazendo todo o trabalho pelo meu metabolismo? Eu já estou aquecendo. Então, qual é a lógica, gente? Outra coisa, não oclua, tá? Então vou botar o papel filme. Vou botar um gesso. Não façam isso. Mas eu já fiz, não aconteceu nada. Um dia vai acontecer. Por quê? Porque a partir do momento onde eu ocluo com papel filme, o papel osmótico ou a bandagem de gesso, eu não estou permitindo que o produto que é volátil evapore. E eu vou causar uma queimadura. Então, muito cuidado. A técnica não é para ocluir, a técnica não é para aquecer. Aqui me desculpem, mas tem a utilização da luva 2 vezes. Não usar durante a atividade física. Aí vocês vão querer me matar, né? Porque tem muitos produtos que dizem aplique e vá para a academia. Então, fisiologicamente, isso é um absurdo. Se eu aplicar um crioterápico e for para a academia, se eu aplicar um crioterápico e for caminhar, o meu metabolismo vai fazer o quê? Se é ele que teria que fazer todas aquelas ações para gastar aquela minha gordurinha que está lá depositada em forma de energia. Então, eu tenho que passar o crio e ficar quietinho, né? Quietinho lá uns 20 minutos. A crio, ela varia entre 20 e 40 minutos de ação. E a gente deve aproveitar, ficar muito quietinho, ler uma revista, ou se a gente está fazendo uma crioterapia numa cliente, aproveite e já faz um procedimento facial, ou uma hidratação dos pés, uma hidratação das mãos, para o tempo passar e você otimizar esse tempo. Mas, quanto mais quieta, imóvel a sua cliente ficar, mais o metabolismo dela vai ter que trabalhar para fazer a regulação térmica. E não massagear. Tem tanta gente que fala assim, eu vou massagear. Vou fazer uma massagem com isso. Não, esse gel não é para massagear. Tá? Ele é para ser aplicado de forma tópica e deixar agir. A massagem também aquece. Então, veja quantas coisas eu estou dizendo que pode ser que você já tenha visto alguém falar de forma diferente.
Mas a gente tem que levar em consideração a fisiologia da técnica, né? Como ela ocorre, como acontece. E aí, a gente tem as contraindicações absolutas. Gestante, nunca, jamais. Nem lactante. Pessoas com patologia de pele. Se eu tiver uma patologia de pele naquela região, eu não vou colocar um crioterápico. Processos inflamatórios, não só tópicos, mas a pessoa aparece lá com sinusite, com uma doença inflamatória importante ou respiratória, uma bronquite, eu não vou utilizar, ao menos naquele momento onde o processo inflamatório esteja acelerado. A região dos rins e pulmões, eu já falei e reforço. E a coluna, né? A gente, quando fala de rins e pulmões, já não fala já está aí a coluna inserida. E muito menos nas articulações. Por isso que a gente diz, use luvas você também, né? As articulações não precisam ter essa alteração de temperatura. As pessoas com problemas respiratórios não devem usar. Intolerância ou hipersensibilidade ao frio, até já comentei com vocês. Você perde uma cliente, né? Se ela achar muito desconfortável a técnica. Tem quem adore, tem quem ache muito desconfortável, tem pessoas que são hipersensíveis, sentem mais frio que as outras. E se sua cliente vier à sessão e ela estiver no período menstrual, vamos deixar para uma outra sessão a aplicação do crio, tá? E aí a gente vai falar da proposta de tratamento e só relembrando, lá nos primeiros slides, o produto crioterápico ele pode ser em gel ou líquido. O gel dispensa o uso da bandagem. Quando a gente usa o líquido, a gente precisa usar a bandagem. Quando você verifica as informações do nosso crioterápico solução, uma forma legal de quem gosta de trabalhar com bandagem é você umedecer a bandagem de crepe na água, tá? Só na água, a princípio. Aí você vai fazer o enfaixamento na sua cliente. Lá no passado, para as pessoas não terem a ação do crioterápico na região do rim, do pulmão, usava-se umas toalhas antes da faixa. Então, eu vou dar uma dica mais prática para vocês. Umedeça a faixa só na água, faça o enfaixamento do seu cliente e faça o seu produto, a diluição dele, num borrifador. Sabe aquele borrifadorzinho? Você coloca o produto lá e depois da sua cliente enfaixada, somente com a água nas faixas de crepe, você vai borrifar o produto onde ela pode receber o produto, abdômen, nas coxas, no flanco e no bumbum, e você deixa a área das costas livre do produto, tá? É uma técnica que muita gente faz e você não vai precisar daquele monte de toalhas que a gente usava entre a faixa e a pele. Isso acaba melhorando. Só que a proposta de tratamento hoje é a gente utilizar os produtos crioterápicos num protocolo um pouquinho diferente, com argila. Então, nós vamos esfoliar a pele, né? Que isso já faz parte da higienização, já auxilia numa epiremia mecânica. Vamos esfoliar, vamos aplicar um fluido. Esse fluido nós podemos aplicar com pinçamento, nós podemos ionizar na polaridade negativa, nós podemos utilizar esse fluido com o rolinho da turbinada, sabe aquele rolinho que você comprou, tá lá guardadinho, a gente não tem utilizado, ou o rolinho estriado da madeiroterapia,
Nesse momento, com o fluido, a gente pode utilizar algumas técnicas para aquecer a região. E aqui eu vou fazer uma parte. E se eu utilizar quente e frio na mesma sessão? Então, eu preciso de um tempo para a crioterapia agir. E eu preciso de um tempo para o nicotinato de metila agir. Então, se eu usar na mesma sessão o quente e o frio, eu precisaria de uma sessão de 2 horas. Então, vai uma dica muito legal para vocês. Você, normalmente, no corporal, você monta um plano de tratamento com 2 sessões semanais, né? Então, faça uma semana quente e outra semana fria. E você vai ter um resultado fantástico, muito melhor do que se você usasse na mesma sessão. Então, o que eu estou propondo aqui para vocês? Entre a esfoliação e a utilização do fluido, eu já estou aquecendo mecanicamente esse tecido com a minha mão. Se eu estou ionizando, se eu estou pinçando, se eu estou tamborilando, se eu estou usando um rolinho da turbinada ou da madeiroterapia, eu estou fazendo uma vasodilatação, um aquecimento. Aí eu vou utilizar o Vita Estético creme de massagem corporal e fazer uma boa massagem corporal. Com movimentos modeladores. Amassamento, deslizamento, pinçamento. E sobre esta massagem, eu vou aplicar uma mistura de argila verde com solução crioterápica. Aí, você vai me perguntar, o que faz mais resultado? O gel ou a solução? Então, vamos lá. Há um artigo científico que mostra que, como a solução sempre é aplicada com bandagem, e a bandagem também leva água nessa diluição, a bandagem demoraria mais tempo úmido e com mais efeito. E o gel faria a evaporação mais rápida. Então, aqui nós vamos fazer um pulinho do gato. Nós vamos usar sobre essa argila verde diluída na solução crioterápica, uma toalha umedecida com água e loção crioterápica, conforme a orientação da embalagem. Então, em vez da gente fazer o enfaixamento na cliente toda, a gente aplica o gel, né? O gel não, a solução crioterápica com argila verde e coloca a toalha umedecida sobre aquela região. Então, se a cliente estiver deitada e for abdômen e coxas, eu posso usar uma toalha um pouco maior, umedeço ela com a solução crioterápica diluída conforme orientação da embalagem. E dessa forma, esta toalha umedecida vai manter mais tempo, vai demorar mais a evaporação e eu vou ter aí uns 20, 40 minutos esse produto agindo. Normalmente a gente deixa 20 minutos, mas a ação do crio na pele, ela pode ir até 40, tá? Nós vamos deixar 20 minutos umedecido com essa toalha. A argila não vai secar porque a toalha estará umedecida e a Vita Solução Crioterápica vai levar um tempo maior para evaporar porque a toalha está umedecida. E após 20 minutos, nós vamos retirar essa mistura com toalhinhas descartáveis e aplicar uma camada de Vita Crio lipolítico, que é o nosso gel. Ela vai ficar mais deitadinha e vai embora com o gel. Então, vamos entender um pouquinho mais deste protocolo passo a passo e os produtos. Então, eu vou trabalhar com a minha cliente com uma sessão crioterápica uma vez por semana, tá? O conveniente é uma vez por semana e a gente mesclar.
Eu posso, numa sessão, fazer a crioterapia, na outra sessão, uma drenagem linfática. Eu posso fazer numa sessão a crioterapia, na outra sessão, eu posso fazer a utilização de um protocolo quente. Eu posso fazer uma associação, desde que a crio seja usada uma vez por semana. O início da sessão se dá pela esfoliação. Então, eu já comentei com vocês que esse gel esfoliante, ele vai remover as células mortas. Para que a gente quer remover as células mortas, afinar e higienizar essa pele? Para facilitar, para auxiliar a permeação dos ativos que eu vou usar a seguir. E também proporcionar uma hidratação maior. Uma pele hidratada responde melhor a todos os tratamentos. A gente vai calçar a nossa luva de látex ou de outro material que você desejar, faça a esfoliação, depois você calça uma luva esfoliante ou uma toalha seca e você vai retirar somente a semente de apricot. Porque o gel, ele é enriquecido com malva, camomila, calêndula, eu não preciso tirar. Então, em várias outras web aulas já comentei com vocês que o Vita Gel Esfoliante, ele é fantástico, ele otimiza o nosso tempo dentro de cabine, ele não faz sabão, ele não dá trabalho para retirar. O gel permeia na pele, hidratando, e a semente de apricot, ela sai a seco com uma luvinha esfoliante ou com uma toalhinha seca. É fantástico. Você quer até ter uma escovinha macia, diferenciada, você também pode fazer uma escovação sobre a região. É bem legal. No segundo passo, eu vou usar o fluido lipofêmico. Esse fluido, ele é um coringa para a gente, porque a gente usa ele com o MED, o MED na emulsificação do produto. A gente usa ele ionizando, a gente usa ele em vários protocolos. Ele é muito rico, porque ele trabalha a flacidez, estimula o metabolismo, também atua na gordurinha localizada e na celulite, porque ele tem o xantagozil, que é uma xantina vetorizada pelo silício, argisil, que é uma arginina vetorizada pelo silício, hidroxiprolizilane, que é uma hidroxiprolina vetorizada. Então, ele não é um fluidinho, gente. Ele é um fluidão. Ele tem esses 3 princípios ativos vetorizados que trabalham flacidez, estria, redução de gordura localizada, celulite, mais o extrato de arruda, ginkgo biloba e centela asiática. Então, ele é o fluido. E ele é ionizável na polaridade negativa. E uma dica que eu dou para vocês, quando eu falo do rolinho da turbinada, ou mesmo do rolinho estriado da madeira-terapia, é que tanto o rolinho da turbinada como o estriado, eles têm um efeito bem interessante se usado não com o creme, e sim com o fluido. Porque as ventosinhas do rolinho da turbinada, elas fazem até mais a pressão quando eu não uso com creme. Então, é um momento bastante interessante de você utilizar. Agora, não quer utilizar nenhum equipamento, não quer utilizar nenhum acessório, você vai fazer o pinçamento com este fluido. O fluido foi totalmente absorvido. Eu vou pegar o meu creme Vita Estético, creme de massagem, que ele é um estimulante metabólico. Então, veja que todos os produtos eu estou trabalhando com o estímulo do metabolismo. Esse produto também melhora a retenção de líquido, que é o edema, promove uma regeneração celular e é antioxidante. Também vai cuidar da pele. Este produto, ele tem o extrato de erva mate, goji berry e pimenta preta. Então, eu não estou usando nicotinato de metila, mas eu estou usando a pimenta preta. Ah, Elisete, esse produto, ele aquece e fica vermelho? Não. É uma vasodilatação suave, mais profunda do que superficial, que a pimenta preta vai exercer. Mas entende que eu não estou usando
quente e frio, mas eu estou usando produtos que acelerem o metabolismo, que de alguma forma, até por conta da minha massagem, a gente acaba fazendo um aquecimento, tudo isso antes da crioterapia. E aí, com este produto, eu quero usar prancha de madeira? Posso usar. Copa sueca, massageador circular, luvas massageadoras, posso trabalhar com dermoterapia, vacoterapia, manual ou elétrica, ou só movimentos de massagem modeladora. Eu posso fazer qualquer recurso nesse momento que trabalhe a modelagem, tá? E posso aquecer esse tecido através da vacoterapia, da endermo, da massagem manual ou do uso de um acessório. E sobre esse aquecimento, que é um aquecimento, na verdade, mecânico, não é químico, eu vou pegar a argila verde. Por que dessa vez eu escolhi a verde? Porque a verde é aquela argila clássica, que ela tem um misto de vários elementos que aumentam a elasticidade, tem uma ação tonificante, descongestionante, purificadora, e eu vou me aproveitar das ações da argila verde, que ela tem uma diversidade grande de oligoelementos, como magnésio, silicato, potássio, cálcio, fosfato, óxido de ferro, alumínio, manganês, titânio. Ela é muito diversificada. Então, ela trabalha muito quando a gente fala de detoxificação, antiedema, e é por isso que ela foi escolhida. Então, eu vou pegar uma, duas espátulas da argila verde, depende do quanto é o volume da região que eu vou tratar, e vou umidificar essa argila com o Vitacrio lipolítico solução, né? Ele é líquido, é o mesmo produto que faz o enfaixamento crioterápico, mas eu estou utilizando para umedecer a argila, que é um elemento natural. Então, não vou ter uma alteração, né? Não vou utilizar essa solução crioterápica num creme, num outro produto. Não, na argila, que é um elemento natural. Faço aquela pastinha como se fosse uma máscara, e onde eu vou aplicar? Em todas as regiões, menos onde eu tiver gânglios, glândulas, rim, pulmão, coluna. Vamos aplicar no bumbum, na coxa, no abdômen, né? Onde a gente tem a gordurinha localizada. Este produto, ele promove, então, resfriamento local através do mentol. Mas ele também tem aloe vera, cavalinha e ureia. Lembrando, primeiro ele vai fazer uma vasoconstrição e depois ele vai fazer uma vasodilatação, onde a cavalinha, a ureia, a aloe vera vão estar tratando a pele e também a celulite, a gordurinha localizada. Eu vou deixar mais ou menos 20 minutinhos, vou até voltar aqui, porque aqui nessa embalagem, né, você vai ler na parte de trás aqui da embalagem, você vai ler que pode ser diluído em água e álcool. Então, lembrando, eu vou umedecer uma toalha que cubra a cliente, umedeço essa toalha com água e posso misturar a solução crioterápica nessa água. Mas não deixe de usar água na toalha. Por quê? Porque a partir do momento que eu umedeço essa toalha e recubro essa argila, primeiro, que a argila não vai secar, e segundo, que vai demorar mais tempo para ter evaporação e a crio vai ser mais efetiva, tá? E aqui nessa embalagem, você vai perceber também que nós temos cafeína, matcha e alecrim, além do mentol. Então, é um produto extremamente rico
Vou deixar agir 20 minutos, vou retirar com toalhinhas umedecidas e vou aplicar o gel. Também tem matcha, ou matcha, né? Tem gente que fala matcha, mas o correto seria matcha. Cafeína, alecrim, mentol e ureia. Poxa, Elisete, mas aquilo que eu falei no início, para que eu tenho ativos no gel crioterápico? Porque quando for iniciar o aquecimento para regular a temperatura daquela região, eu vou ter aproveitamento desses princípios ativos. E aí eu vou ter o estímulo da lipólise, eu vou ter eliminação de toxinas, vou melhorar o aspecto de casca de laranja da pele, que é o celulite, da celulite, e os ativos matcha, mentol, ureia, café, alecrim. Então, são princípios ativos que vão estar trabalhando em sinergia. E percebe que nós também temos, trabalhando em sinergia, os princípios ativos do fluido e do creme estético. É um protocolo perfeito para que a gente alcance o objetivo da harmonia corporal. Posso associar? Já falei sobre isso, mas vamos dar uma ênfase maior nas associações possíveis. Posso associar corrente contínua junto lá, gente, do lipofeme, porque nós não vamos usar nenhum tipo de corrente com os crios. Então, nós vamos pegar o nosso fluido lipofeme e podemos usar ionização. Podemos, junto com o creme de massagem, aplicar em derma, vacuoterapia e todos os acessórios. Bambu, prancha, rolo, luva, só que tudo antes do crio. O crio vem antes, vem depois de tudo isso, depois praticamente do protocolo. É como se ele fosse a finalização do protocolo. E a gente pode montar, então, um plano de trabalho, onde uma sessão por semana seja um tratamento crioterápico, pode ser este com argila, pode ser o enfaixamento, pode ser só com gel, a gente tem vários protocolos, mas hoje eu trouxe a ideia para vocês da argila. E intercalar, sendo que na segunda sessão da semana eu faço, por exemplo, uma sessão de drenagem linfática manual. Ou eu faça um outro protocolo sem ser crio. E estes produtos, eles vão me render 50 aplicações. Então, eu vou conseguir fazer 5 clientes com 10 sessões cada plano de trabalho. Vou ter, além do meu retorno na harmonia corporal dela, vou ter também um retorno na questão financeira. Ainda ontem, numa live pelo Instagram, que está salvo, a gente falou isso. Precificação. Administrar o nosso trabalho, né? Muito importante a gente saber fazer o preço e administrar o que a gente ganha e o que a gente gasta. E muitas profissionais, elas estão auxiliando até nas suas finanças, colocando uma meta de venda home care. Olha que legal. Elas colocam uma meta nelas mesmas, né? Então, neste mês, eu vou vender X de home care. Eu até estou vendo aqui que alguém falou da bambu terapia. Isso mesmo. Podemos usar o bambu também. Então, olha só. Meta de venda home care não é legal? E a lucratividade, você paga umas continhas? E se a gente for pensar, a cada tratamento que a gente fecha, nós teríamos que vender o home care. Então, nós nem precisaríamos da meta, tinha que ser algo que já fosse automático. Mas algumas profissionais esquecem desse detalhe, que eu preciso do home care. Então, eu também posso indicar o home care para outras pessoas, não só para quem está fechando
os pacotes comigo. Eu não gosto de chamar de pacote. Eu gosto de chamar de plano de tratamento, plano de trabalho. Mas eu aprendi com uma amiga, que ela dá cursos de neurovendas, que a gente tem que usar a linguagem que o cliente entende. Ele entende o pacote, né? Então, às vezes, eu volto a falar o pacote que eu não gosto, porque para mim pacote é da feira, né? Mas eu volto a falar por conta da Viviane, da Academia de Neuromarketing, que eu lembro dela toda vez. E o home care, que a gente vai indicar aqui, é o Alpha Redux Serum Concentrado, que eu estou sempre trazendo essa ideia para vocês, né? Que ele é super eficiente, 100% compatível com a nossa pele. Ele impede o armazenamento de novas células de gordura, reduz já a gordura localizada, auxilia na celulite. E ele tem 3 tipos de cafeína: vetorizada, nanoencapsulada e lipossomada. Isso é tecnologia cosmética. Eu vou ter 3 tipos de cafeína agindo em momentos diferentes da formação do depósito de gordura. E também me auxilia na redução de edema. E, gente, por que eu sempre trago ele? Para aquela pessoa que gosta de praticidade. Ele leva 1 minuto para ser aplicado, ele é um sérum. Então, você deu 2 pumps assim na mão, ou já na região, espalhou pela região, pronto, ele já foi absorvido. E ele pode ser usado antes da academia, depois da academia, ele pode ser usado aí na caminhada, tá? Ele não aquece, ele não resfria, mas ele é um produto efetivamente de resultado, com testes, inclusive, né, de eficácia. E aqui estão os 3 componentes da fórmula, que é o adipo-reguline, Ecoslim e a cafeína nanoencapsulada. Lembrando, eu já contei para vocês, mas reforçando, que este produto ele recebeu o prêmio da revista Home and Health, Beleza Verde, e relembrando para vocês, todos os nossos produtos de tratamento, eles possuem testes de eficácia com empresas cadastradas na Anvisa, né? E nós já falamos sobre isso numa live também. Eu estou sempre relembrando vocês das lives que a gente tem salvas no nosso Instagram, no IGTV, porque são verdadeiras aulas. A gente tem trazido pessoas dessas empresas, fornecedores de matéria-prima, para falar dessas tecnologias e desses testes e várias coisas com vocês. Resgatem lá no nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, ele está rico de informações, tá? Então, não percam essa oportunidade. E eu vou até dar uma dica para vocês. Busquem o blog da Extratos da Terra. Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem nos procurar depois em inbox, ou a mim em particular. Meu Instagram é @tecnicaelisete, e a gente passa para vocês o link do nosso blog, né, o nosso YouTube, e dessas lives maravilhosas que a gente tem feito, tá bom? E aí, voltando aqui no nosso home care, então, este produto é um produto extremamente diferenciado. Ele vai ser usado tanto manhã como à noite, o mesmo produto. Nós temos outros produtos home care, nós podemos associar com produto firmante, né? Pela manhã eu uso uma noite eu uso outra opção, mas a gente pode fazer sinergias aí de outros produtos também e fazer. Sempre dou a dica de você colocar o produto no preço já do pacote, esse produto na primeira sessão para sua cliente,
explicando até através de um receituário a forma de aplicação. Ou você pode até fazer um videozinho, passar para ela, que isso também é muito simpático, assim como você ter uma lista de transmissão e uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, você mandar um recadinho para o seu cliente. Já usou o seu produto hoje, já passou seu filtro solar hoje, né? Pegando no pé, assim, tipo mãezinha mesmo. Isso funciona muito bem, também é bastante interessante. E se você faz esse formato de já colocar o valor desse produto no tratamento, entregar para ela na primeira sessão, você já está tendo esse produto pago, né? Junto com o tratamento. Dispensa aquele trabalho, às vezes, que a gente tem de vender o produto fora o tratamento, tá? Esse é o modelo de receituário que tanto a empresa como todos os nossos distribuidores, porque a Extratos da Terra tem distribuidores pelo Brasil todo, e eu sei que muitos distribuidores estão aqui entre nós, né? Então, eu acompanho de longe os comentários para a gente não ficar interrompendo a todo momento a nossa aula, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha e sei que a gente tem aqui distribuidores, né, como a Manuela, a Vera e alguns outros que apoiam e podem te apoiar também nessa venda home care e no receituário, tá? Aí você vai colocar a forma de aplicação. E dessa maneira a gente espera que vocês tenham excelentes resultados, né? Nós temos trazido vários protocolos, nós temos trazido muitas sugestões de tratamento. E dessa forma, a gente pode ir montando planos de trabalho com a crioterapia, com a talassoterapia, com a nanorredução, que a gente também já falou, e a gente vai desenvolvendo planos de trabalho e obtendo resultado. Às vezes, aquela cliente, ela não tem um resultado com aquela determinada terapia, mas ela pode ter com uma outra, né? Lembrando, gente, nós estamos fazendo tratamento estético, nem todo mundo terá o mesmo resultado, e às vezes a gente precisa mudar o tratamento, porque cada um de nós é cada um de nós. Ninguém tem a mesma digital e ninguém tem o mesmo DNA. Lembre-se disso quando for fechar um tratamento, tá? As pessoas respondem de forma diferente porque nós somos indivíduos, individuais. Isso a gente tem que levar em consideração, fazer uma boa anamnese e, de repente, dizer, né? Ah, vamos mudar o protocolo, porque esse protocolo não está indo muito bem para a nossa cliente, vamos fazer de uma outra forma, tá? A Tatiane, ela tinha me perguntado sobre usar a bandagem fria. Sim, Tatiane. A nossa solução crioterápica é exatamente um produto para bandagem fria, né? Mas hoje, algumas pessoas e algumas clínicas deixam de fazer a bandagem por conta até de que você tem que descartar as bandagens ou entregar para sua cliente. A gente não pode aproveitar as bandagens. Então, a gente vai buscando recursos para facilitar o nosso dia a dia. Mas eu até dei uma dica lá, né? De você umedecer as bandagens na água, fazer o enfaixamento da sua cliente só com as bandagens úmidas na água e depois borrifar o produto nas regiões onde são indicadas a aplicação do CRIO, tá? Não sei se a gente tem mais alguma pergunta, mais alguma observação, mas eu estou aqui me colocando eu estou me colocando à disposição aqui para vocês, tá bom? A Meire gostou da meta de venda, né? A gente está aprendendo todos os dias, né, Meire, com as clientes. Eu também achei muito legal essa questão de ter
meta de venda, né? A Neia está perguntando se ela pode trabalhar tanto com a modeladora como a drenagem nessa sessão. Eu não sei você, Neia, mas a drenagem, pelo menos que eu faço, algumas pessoas fazem, ela é muito longa. Então, a gente trabalha com a modeladora aqui e uma sessão de drenagem no outro atendimento. Mas você pode, tá? Você pode usar ou um ou outro. Então, gente, olha só, já me coloquei à disposição aqui de vocês, @tecnicaelisete, o meu Instagram. Nós temos também aqui o Instagram Extratos da Terra Oficial, nosso Facebook, nosso YouTube, o nosso blog, que inclusive está lá dizendo os produtos indicados e contraindicados para gestantes. Consultem lá o nosso blog e não percam as nossas agendas. Tá? Nós temos as lives de segundas às 19 horas, as web aulas às terças, lives de quinta-feira às 15 horas. E eu queria fazer um convite especial para você. Nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, quando a gente inicia o Outubro Rosa, eu vou trazer uma pessoa que eu considero a superação. Eu vou trazer a Fernanda Freitas, nós vamos conversar. Uma menina que eu conheço há muito tempo e que ela superou um câncer de mama. E ela tem uma história linda de superação para contar para vocês, tá? Também esteticista, o trabalho ajudou muito. E fiquem de olho, porque todas as lives de outubro, ou quase todas, terá um tema importante sobre tratamentos paliativos, hipnose e o câncer, tá? Então, muita informação, a gente está trazendo sempre alguma coisa para nos ajudar no dia a dia. Gente, muita gratidão por vocês nos acompanharem, muito obrigada por quem esteve com a gente semana passada, que não tivemos web aula, mas tivemos o nosso circuito de conhecimento com aqueles palestrantes maravilhosos. Boa tarde, fiquem com Deus e contem sempre comigo e com a Extratos da Terra. Até!